julho deste ano, eu e minha esposa tivemos a oportunidade de visitarmos os Estados Unidos, ficarmos lá alguns dias, uns 25 dias. Nossa filha também mora lá, e foi na região de Chicago, e eu tive vários lugares relacionados com a nossa história, a história evangélica. E eu tive a oportunidade de visitar o Centro de Ministérios, não é a Associação Peligrana, mas o Centro de Ministérios do Peligrana, a universidade que ele estudou. E lá tem um museu da vida, do Ministério do Peligrana. E uma das coisas que me chamou a atenção, e até fotografei, foi que o púlpito que ele usava, um dos púlpitos que ele usava nas suas cruzadas, um púlpito fabricado pela IBM, antiga IBM, um púlpito eletrônico, adaptável, feito para adaptar-se a diferentes lugares que ele fez cruzadas, não é? É claro que Billy Graham era da altura aí do pastor Alberto, né? E eu mais ainda não sou Billy Graham, nem Billy Graham eu sou. E eu tenho a foto que eu vou mostrar para o senhor, a foto do todo high-tech, né? Todo eletrônico, o púlpito usado, um dos púlpitos, que tinha outros vários, né? Usado para pregações cruzadas. Bem, meus irmãos, eu quero saudar a todos mais uma vez, com a paz do Senhor, e agradecer o convite. Pastor Albérico, prazer em estar aqui, né? Pastor Albérico, eu tenho a honra de cooperar ali na SECAM, e tenho estado com ele, e ele nos formulou esse convite. Tenho aqui também alguns amigos conhecidos, como o pastor Marcelo, que é uns companheiros ali da Casa Pregadora, onde trabalhei até 2017, e um amigo. É um prazer estar aqui com o irmão aqui, o Exílus. E nessa oportunidade eu louvo o Senhor por estar mais uma vez com a oportunidade de falar a respeito da nossa história, que é maravilhosa e linda, como os irmãos vão ver. Meus irmãos, não vou pregar nesta manhã, nós vamos palestrar sobre a história das Assembleias de Deus. Mas eu preciso usar de um texto, porque eu penso que nós, assembleanos, temos que usar a Bíblia, né? A palavra de Deus. Atos, do capítulo 1, o livro de Atos dos Apóstolos, é um versículo bastante conhecido. Nós estamos até usando ele bastante neste trimestre, na escola dominical, pois é um trimestre que trata das missões. Atos capítulo 1, e um versículo bastante conhecido, que é o versículo 8, em que Jesus, ele dá as últimas instruções antes de voltar aos céus, e ele fala, diferentemente do que os discípulos pensavam a respeito do reino, a respeito da missão, até mesmo naquele último momento, naquele instante, já havia passado-se
ou melhor, 3 anos e meio de ministério, mas Jesus, em outras partes, falaram sobre o derramamento do Espírito Santo. E ele diz para os discípulos, no versículo 8, está registrado, que, olha, vocês vão receber a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Jesus, ele quer dizer que quando a virtude do Espírito Santo viesse sobre eles, eles seriam testemunhas em Jerusalém, em Judéia, toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. O Espírito Santo seria derramado sobre eles e seria inescapável, seria impossível de eles, sendo batizados no Espírito Santo, sendo tomados pela virtude, pelo poder, pela unção, pelo poder do Espírito Santo, eles receberiam o dínamo, seriam dinamizados, seriam impulsionados, seriam impulsionados a sair e a fazer, como de fato aconteceu. Por que eu estou falando isto? Introdutoriamente eu quero dizer 2 coisas, e eu sempre falo nas minhas palestras. Em primeiro lugar, eu sou historiador formado, acadêmico. Também eu fui historiador, que a gente chama de amador. O que é o amador? Aquele que trabalha por amor, gosta de uma atividade. Então é um amador, ele não fez formação científica, acadêmica, mas ele aprendeu e pratica aquela atividade muito mais por amor, porque ama, se interessa. Então eu fui assim, desde que comecei a trabalhar na casa publicadora, e foi que me ajudou muito, já há alguns aninhos, umas 4 décadas. Mas eu também tenho formação acadêmica como historiador. Por que eu estou falando isso? Porque, diferentemente do conceito comum que as pessoas pensam, que o historiador é aquele que conta história. Pastor Israel conta história. Historiador não é contador de história, né? Tem até um ditado aí: quem não tem dinheiro conta história, né? Não é isso, irmãos. Mas então você não sabe a história? Não é isso que eu estou dizendo. Historiador é aquele que pesquisa a história. Ele é um profissional para pesquisar a história. Então eu busco a história. Consequentemente, eu tenho que dizer aos irmãos que, como historiador, como pesquisador, eu não trabalho histórias prioritariamente orais. Olha, bem prático para os irmãos entenderem, eu vou falar aqui. Eu conto a história que eu vi de um irmão que foi pioneiro de uma igreja, né? Eu fico contando isso. Não, eu não faço isso, eu não trabalho assim. Oralidade, história de um irmão que
viveu 50 anos, que foi pioneiro, que passou para outro, enfim. Não, eu não trabalho dessa forma. Mas pastor Israel, mas isso não conta? Conta sim. Mas o historiador, ele trabalha com fontes. E fontes orais são falhas, tem problemas. E na minha experiência, muitas vezes, você diz, pastor Israel, você precisa ouvir o irmão fulano, que da igreja tal, que veio contar, que viveu com o missionário Daniel Berg, com o missionário Bonavincre. Muito bem, vou lá, educadamente, ouvir e gravar essas pessoas, enfim. Né? Agora não tanto mais, porque com o tempo a nossa igreja é centenária. Então dificilmente você encontra aquele que é da primeira geração. Né? Você pode encontrar, já estamos vivendo a era de bisnetos. E aí, minha experiência é que eu chegava, isso há 30 anos, chegava lá e começava a conversar e algumas coisas não batiam. Eu sabia mais do que aquelas pessoas, muito mais, porque não conferia com o que eu vou falar aqui, com a fonte documental registrada, que era um artigo, que é uma carta do ano de 1920, do ano 24, que foi deixado, um documento que foi deixado escrito pelos pioneiros e não batia. E aí até acontecia da pessoa que pretensamente conviveu com o missionário Bonavincre e tal, e viveu, mas que ano que o irmão nasceu? Eu nasci em 1936. 36 e viveu com o Bonavincre? Impossível, o Bonavincre morreu em 33. Porque a pessoa com 80, 90 anos já começa, né? Eu convivo com vários e eu vejo que falha, né? Então, eu trabalho com fontes que nós chamamos de fontes primárias. Que são fontes primárias? São aquelas cartas, aquele artigo, aqueles objetos que foram escritos pelos pioneiros, pelo material do pioneiro, daquele tempo, daquela época. Então eu pesquiso um jornal, uma revista, em inglês, em sueco, daquele ano, 1909, 1910, são chamadas fontes primárias e fontes documentais, registros. Então, o que eu vou passar para os irmãos nessa manhã é tudo que tenho como provar para os irmãos, ok? E muitos desse material, Deus me deu a oportunidade de transformar em livros. A primeira obra que eu tive a oportunidade de lançar foi em 2007, Dicionário do Movimento Pentecostal. O pastor Germano aí trouxe o dele aí, ó. E a dele é uma edição, já é rara, né? Que é capa dura e de 2007. E vale mais ainda porque está autografado por mim, né? Foi lá em Assembleia de Deus, Bento Ribeiro. Então, tem o Dicionário do Movimento Pentecostal, tem o livro 100 Acontecimentos que Marcaram a História da Assembleia de Deus, escrito por mim. Tem o livro 100 Mulheres que Fizeram a História das Assembleias de Deus, também escrito por mim. Tem o livro História do Movimento Pentecostal do Brasil, escrito por mim. Tem o livro Frida Vingra, biografia, Frida Vingra, que foi escrito por mim. Tem o livro A História da Casa Publicadora da Assembleia de Deus, foi escrito por mim também. Tem a biografia do pastor Zé Wellington, né? Foi também, lancei. Eu acho que são isso. Acho que são 7. Né? E tem outros trabalhos também.
me lembro, for lembrando, eu vou citar. Então, são materiais que você pode e deve adquirir para aprofundar nesse conhecimento que nós vamos ministrar aqui nesta manhã. É claro, existe Diário do Pioneiro, do Gunnar Wingren, publicado pela CPAD, do Ivar Wingren, filho mais velho do missionário Gunnar Wingren, quem elaborou. Então, o Diário do Pioneiro conta a história do missionário Gunnar Wingren no Brasil, até 1933, o ano 33, porque ele ficou na Suécia e faleceu. Tem o Enviado por Deus, Daniel Berg. Tem o livro História da Assembleia de Deus no Brasil, do Emílio Conte, publicado em 1961. Tem o livro Despertamento Apostólico no Brasil, publicado em 1934. Ele tem em português, mas está esgotado, está fora de circulação, edição da CPAD. E tem um livro que pouca gente sabe, mas é muito bom vocês lerem, procurem. Ele está fora de circulação também, mas é muito interessante esse livro. Esse livro ele não tem na sua capa exatamente o título, História do movimento pentecostal no mundo. Esse livro é de Emílio Conte, chama-se O Testemunho dos Séculos. Quem tem esse livro aí? Esse livro é espetacular. Eu sigo a linha deste livro. Eu gosto do sentido desse livro. Porque eu sou formado em História, não sou sociólogo, mas religião, protestantismo, pentecostalismo, na academia eles são assunto trabalhado como fenômeno social, na área da fenomenologia. Eu não trabalho assim. Eu sei que é um fenômeno social. E como historiador eu posso fazer análise, mas eu não faço análise como faz um sociólogo. Então, quando você vai na internet saber a história do movimento pentecostal ou sobre o pentecostalismo, você vai encontrar todas essas informações escritas, elaboradas pelo profissional sociólogo. Tem diferença. Então ele vai fazer análise, ele vai fazer algumas análises. Eu não faço. E como eu sou historiador, eu não sou teólogo pentecostal, sou formado em teologia, eu não sou teólogo pentecostal, eu sou historiador do pentecostalismo, historiador pentecostal. Mas como, além de historiador, eu sou crente, nascido e criado na Assembleia de Deus, eu sou pentecostal, sou pastor, sou batizado com o Espírito Santo. Então, para mim, eu narro o pentecostalismo como uma obra, como um movimento espiritual, um movimento do Espírito Santo. Entenderam agora? Amém? É aqui que eu chego aonde eu quero. Então, nessa manhã, eu não vou contar a história de uma denominação. Eu vou contar uma narrativa do mover do Espírito Santo. Que alunos maravilhosos! Entenderam perfeitamente. Então, vamos fazer essa caminhada? Amém. Estão prontos para fazer essa caminhada? Amém. Só que o Espírito Santo, ele não usa mesa, cadeira, ele não usa templo, ele não usa pau, pedra, objeto, ele usa quem? Pessoas. Amém? Ele usa pessoas. Então nós vamos começar a nossa palestra falando de duas pessoas. Dois homens. Eu me recuso muito a falar assim que são dois jovens, porque a expectativa de vida hoje dos brasileiros está em 70 e poucos anos, não é isso? E hoje já no Brasil já é uma coisa, já está ficando comum a gente conviver com nonogenário, pessoas com 95,
94, até 100 anos, né? Todavia, no século XIX, início do século XX, as pessoas ao completarem 50 anos, elas faziam uma festa gigante, porque conseguiu chegar aos 50 anos. 50 anos. Os mais antigos aí sabem muito bem, que eu não falei velho, mais antigos sabem muito bem o que eu estou falando. Porque a expectativa de vida era baixíssima. Então, quando você lê que Gunavik morreu com 49 anos, Frida com 40, meu Deus, morreu muito jovem. É jovem hoje, não é verdade? Mas para aquela época, eles eram jovens. Então nós vamos começar. Como é que passando aí? Pode passar? Nós vamos pontuar a nossa palestra com ali a apresentação no telão. Vamos começar com Daniel Berg. Daniel Berg, ele nasceu na Suécia em 1899 e ele era de família batista, Igreja Batista na Suécia. E aqui há um ponto muito importante para nós falarmos. Hoje você aqui ouvir batista, não, ser batista não te diz respeito nada. É mais uma denominação, só que aqui é diferente. Ser batista na Suécia no século XIX, nos anos 1800, era ser considerado um excluído da sociedade, porque a igreja na Suécia era a igreja luterana e a igreja oficial. Século XIX, no Brasil, a religião oficial era o catolicismo. A separação de igreja e Estado só vem mais adiante com uma constituição no Império. Mas antes, no Brasil, pertencia à Igreja Católica a vida do cidadão, o nascimento e a morte. A certidão, vamos dizer assim, de nascimento do brasileiro tinha que ser feito na Igreja Católica, e a certidão de atestado de óbito na Igreja Católica. É tanto que em alguns casos ele se sepultava até no pátio da igreja. É tanto que os cemitérios pertenciam, e ainda hoje aqui no Rio de Janeiro, cidades mais antigas, eles pertencem à Igreja Católica. Por isso que antigamente cemitério não se chamava cemitério, se chamava Campo Santo. Campo Santo. E então, estou fazendo aqui, falando sobre o Brasil, para vocês entenderem no paralelismo como era na Suécia. Acontece que os movimentos que não fossem luteranos, da igreja luterana, eram perseguidos. O sueco era mais ou menos o que acontece com o muçulmano hoje, se converter no Oriente Médio. Ele é expulso da família, ele é desligado da sociedade, ele não pode trabalhar, não pode comprar, não pode vender, não pode fazer nada. Assim eram os batistas no século XIX, no início do século XX, na Suécia. Eram proibidos.
de se reunir em casa, e mais foram forçando, mas os batistas começaram a enfrentar isso aí, ainda que o governo, junto com a Igreja Católica, fez leis oprimindo os batistas. Por esta razão, não é somente esta, porque você ouve alguém que já estudou aí, que os suecos imigraram para os Estados Unidos como um novo mundo, na esperança de vida melhor financeira, de trabalho, porque na Suécia tinha muitas dificuldades econômicas. Sim e não, tinha sim, mas a razão principal da forte imigração de suecos para os Estados Unidos era a razão de falta de liberdade religiosa, falta de liberdade de culto na Suécia, em que pese a igreja luterana, aí a história da igreja, não vamos entrar por aí, tenha sido uma ramificação do protestantismo, da reforma protestante, porém não aceitou os batistas e outros movimentos, eram vistos como movimentos estranhos, heréticos mesmo, heresia. E então, daí muitos foram para os Estados Unidos, principalmente em busca de liberdade. Por isso que um dos suecos que emigraram para lá foi banido da Suécia por ser batista, e ele foi para a região de Minnesota e Chicago, e lá ele fundou a denominação batista sueca nos Estados Unidos, normalmente na região oeste, centro-oeste, aliás, meio oeste dos Estados Unidos, que é Minnesota, cidade de Chicago, região de Michigan, Indiana. Preste bem atenção, tudo isso que eu estou falando aqui é um contexto que para vocês entenderem, se situarem vários aspectos que daqui a pouco eu vou falar, ok? Então, Daniel Berg, de 1899, que nasceu até 1902, ele tem então a sua vida ali como batista nos Estados Unidos. Pode passar aí, ó. Aos 17 anos de idade, essa é uma foto tirada antes, um pouco antes de se mudar para os Estados Unidos. Ele segue bem jovem, para os Estados Unidos. Pode passar a próxima foto. Aí a igreja em Venezuela, onde ele foi batizado nas águas em 1889, juntamente com seu amigo de infância, Levi Petros. Tá, eu disse que ele nasceu em 1989, não é isso, é o do data de batismo. Difícil guardar todas as datas, né? Você pode abrir aí Berg, ver o ano que ele nasceu aí no dicionário. Vou consultar a mim mesmo. Letra B. Isso, pode prosseguir, e vamos falar aqui. Então, no dia ele se batizou juntamente com Levi Petros, seu amigo de infância, que veio a ser o grande líder, pastor da igreja Filadélfia de Estocolmo, que veio a ser o líder que ano? 19 de abril de 1884. Isso, 1884. Então ele era mais velho que Bonavim. Já vai vendo aí, Ving para mim, por favor. Bem,
Ele vai para os Estados Unidos e ele passa a ter, de 1902 a 1908, a sua experiência lá. Vai trabalhar. Ele trabalhou em quitandas, em fazendas. Essa fase leva uns 5 anos, mas ele vai congregar entre batistas, igrejas batistas suecas. Aqui é um ponto muito importante, meus irmãos. Ele, Daniel Berg e também Gunnar Wingren, eles vão conviver em igrejas batistas suecas. O que você quer dizer com isso, pastor Israel? Eu quero dizer que ele vai congregar em igrejas que falam sueco, não é inglês. Lembra que eu falei que em 1852 começa a denominação batista sueca lá? Então ele se junta aos seus irmãos batistas suecos. Mas depois de 5 anos, Daniel Berg resolve fazer a sua primeira visita de volta à Suécia, visitar sua família. E quando ele chega lá na sua casa, ele recebe a notícia por intermédio da sua mãe de que seu amigo de infância, Levi Petrus, era um pregador numa igreja batista de Leadership, que é o nome da cidade, mas que a sua mãe disse que Levi Petrus estava pregando uma doutrina nova, vamos dizer assim, que era o batismo no Espírito Santo. E aí Daniel Berg, que queria se encontrar com seu amigo, eles eram amigos mesmo de infância, de colégio, tá? Daniel Berg, tem até uma história do Daniel Berg e Levi Petrus indo para a escola, um jogando, batendo na cabeça do outro, jogando pedra no outro. Tem essas histórias assim, depois se tornaram grandes pastores importantes aqui. E ele se encontra então com Levi Petrus, e Levi Petrus fala para Daniel Berg da bênção do batismo do Espírito Santo, e Daniel Berg fica bastante interessado em ser batizado com o Espírito Santo. Pode passar aí essa foto clássica dos dois juntos, pode passar. Próxima tela. Aí. Daniel Berg aí à direita, ao lado do pastor Levi Petrus. Levi Petrus, então, ele vem a ser o pioneiro do movimento pentecostal na Suécia. Ele, sendo pregador pentecostal, ele, lá na Suécia, naquela época, não se conhecia, na igreja não se conhecia pastor e muito menos pastor presidente. A igreja tinha pregador, pastor é o pregador. E ele então, os irmãos da 7ª Igreja Batista da Suécia, torna-se pentecostal e convida Levi Petrus para ser o pastor deles. E essa igreja, ela não pôde continuar entre a denominação batista sueca, lá evidentemente na Suécia, e eles saem e eles tornam-se com o nome de Igreja Filadélfia de Estocolmo. É essa igreja que é a igreja que vai sustentar praticamente todos os missionários que se estabeleceram e estabeleceram a Assembleia de Deus pelo país afora. Mais adiante eles vão sustentar, em 1914, sustentar
Gunaving Danielberg, enviar Samuel Nisto, Frida Wingler, Otto Nelson, todos os missionários, Joel Galson, todos vão ser sustentados pela Igreja Filadélfia de Estocolmo. Veja, irmão, como as coisas se unem. Vamos lá. Então Danielberg, ele volta da Suécia, volta para os Estados Unidos, e ele volta a congregar com os batistas suecos, mas está acontecendo, daqui a pouco eu vou falar melhor, está acontecendo nos Estados Unidos avivamento pentecostal, principalmente na região de Chicago. Quantos aqui já ouviram falar do avivamento da Rua Azusa? Glória a Deus. Quantos aqui sabem que nos Estados Unidos não houve somente o avivamento da Rua Azusa? Ainda bem. Então, no dicionário do movimento pentecostal, na vertente pentecostalismo dos Estados Unidos, você vai encontrar registros de diferentes avivamentos dentro dos Estados Unidos. Antes de Azusa, o avivamento de Azusa aconteceu em 1906, mas antes aconteceram outros avivamentos. Quantos já ouviram aqui que Gunaving e Danielberg, depois de serem batizados no Espírito Santo, no avivamento de Azusa, vieram para o Brasil? Quantos já ouviram isso? Coitados os irmãos. Veja bem, irmãos, quantos aqui já ouviram que o movimento pentecostal, o avivamento pentecostal começou nos Estados Unidos? Só um? Mas estão com medo agora, gente. Não, irmãos. Quando é que o Espírito Santo foi derramado? Dia de Pentecostes em Jerusalém. Então, cuidado com a narrativa americana. Eu falo em todas as palestras e vou continuar falando. A gente brasileiro, no Brasil a gente diz que Deus é brasileiro, né? Lá. Então eu digo, muito cuidado. Se Deus é brasileiro, o Espírito Santo é americano. Ouve, pastor Israel, você está minimizando os avivamentos de Azusa? Não. Você está dizendo que não é importante, que não tem importância para a influência sobre a teologia, principalmente a pneumatologia, soteriologia pentecostal? Não é isto. O que eu vou esclarecer para os irmãos é que Gunaving e Danielberg, eles vieram do avivamento entre os batistas suecos. Preste bem atenção, entre as igrejas batistas suecas em Chicago, um avivamento que começou antes da Rua Azusa, daqui a pouco eu vou falar sobre esse avivamento, ok? E aí Danielberg, ele se envolve com o avivamento que está acontecendo lá, e ele é batizado no Espírito Santo no dia 15 de setembro, pode passar, de 1909, ok? E ele está lá, então, pentecostal, falando em línguas. Vamos falar agora de Gunaving. Outro jovem, Gunaving, nasceu que ano aí, irmão? Pastor Jamal? 8 de agosto de 1879. Então, 1879. Adolfo. Na verdade, quem era mais velho foi o Gunaving, né? Gunaving era mais velho.
De 1896 até 1896 é a data que ele se firma na igreja, a Igreja Batista. Em 1903 ele vai para os Estados Unidos, mas lá na Suécia ele trabalha como professor da escola dominical, ajuda o seu pai e faz cursos bíblicos, estuda, está tudo no Diário do Pioneiro, tá? Ele estuda bíblicos, tem excelentes professores, ele auxilia o seu pai na escola dominical, ele trabalha como evangelista. Tem uma foto aí, pode passar, ó. Ele com um companheiro de trabalho, aí é a foto dele com 19 anos de idade, ele está em pé aí, ao lado do seu companheiro que está tocando violão, isso lá numa província na Suécia. E de 1903, pode passar a próxima tela, até 1904, ele vai para os Estados Unidos em 1903, mas quando ele chega nos Estados Unidos, ele vai se encontrar com vários familiares, principalmente com o seu tio Calvin. Calvin já era um pastor de destaque entre os batistas suecos, já tinha sido missionário na China, seu tio Calvin, e ele vai lá no Kansas, quando congrega na igreja dos batistas, e ele é orientado a se matricular no Seminário Batista, Teológico Batista Sueco, que funcionava em Chicago, no campus da Universidade de Chicago. E então ele acata esse conselho e se matricula nesse seminário e estuda de 1904 até 1909. Então pode passar aí, pode passar. Aqui são fotos do seminário, dos prédios do Seminário Batista Teológico que Gunnar estudou no Morgan Park, no campus da Universidade de Chicago. Então, em julho, eu visitei a Universidade de Chicago, visitei essa área. Esses prédios já foram demolidos. Hoje essas áreas foram vendidas para condomínios e empreendimentos imobiliários. Pode passar. Aí umas fotos três dos seus professores que ministraram aulas para Budavim. Eles eram considerados o trio de mestres notáveis do Seminário Teológico Sueco de Chicago na época: Lars Glin, Erik Sander e Olof Hedin. Sobre esse período de Gunnar no seminário, nós temos pela CPAD o livro O Tabernáculo e Suas Lições, por Gunnar, porque em 2011 nós adquirimos, chegou às nossas mãos, a dissertação de conclusão de curso de Gunnar em sueco, que ele escreveu sobre o tabernáculo. O tema foi sobre o tabernáculo. Nós traduzimos e fizemos um livro, a CPAD publicou, mas a introdução eu escrevi, eu conto todo esse período e falo desses professores, vários deles de inclinação pentecostal, segundo os historiadores, os próprios historiadores batistas suecos falavam, principalmente Olof Hedin. E um irmão dele, ele não, mas o irmão dele se tornou pentecostal e até foi pastor da igreja Filadélfia de Chicago, uma igreja pentecostal muito importante para a nossa história, que manteve missionários aqui no Brasil. Bem, pode passar. Aí tem cópia da monografia ou dissertação
não seria bem um próprio termo, mas é trabalho de conclusão de curso, né? De Gunnar Wingren, em sueco, uma amostra. Muito bem, aí pode passar. Aí uma foto que vocês são a segunda igreja no Brasil que está vendo esta foto. Eu passei 2 dias no centro histórico hoje, esse seminário teológico cresceu, foi para São Paulo e Chicago, tornou-se a Universidade de Bethel. Então, lá tem um centro histórico, onde estão os arquivos, a documentação dos alunos que estudaram lá em Chicago. E lá eu encontrei toda essa documentação e essa foto, várias outras fotos. Essa é a foto da turma, da formatura em 1909 com Gunnar Wingren. Gunnar Wingren ele é o terceiro aqui da esquerda está no centro, Gunnar Wingren lá em pé. Né? Essa é a foto da graduação dele em teologia. Pode passar. E aí a foto uma cópia do diploma de teologia de Gunnar Wingren. Muito bem. Mas quando Gunnar Wingren ele sai do seminário, ele na sua estágio ele pastoreou algumas igrejas. Ele vai pastorear a igreja em Menominee, no Michigan. E ele, paralelamente, se candidata a ser missionário na Índia. Ele era solteiro, já tinha uma noiva, enfim, mas ia se casar. Ele se candidata para ser missionário. Então ele pensava que ele ia ser missionário na Índia. Todavia, ele conta que ele entrou numa crise, vamos dizer assim, e ele não estava firme na direção de Deus para a sua vida. O que ele iria fazer? Então, acontece que quando Gunnar Wingren sai, paralelamente a esse momento, está acontecendo em Chicago um avivamento pentecostal entre os batistas suecos. Então, nesse momento, eu vou dar uma paradinha aqui na história de Gunnar Wingren para falar sobre este avivamento. Por volta de 1902, na segunda igreja batista sueca de Chicago, pastoreada pelo irmão John Edström, eles começam a fazer cultos de oração, reuniões, e começam a se interessar o batismo do Espírito Santo, pelas experiências de Atos dos Apóstolos, começam a buscar, vamos dizer assim, e começam a acontecer ocorrências de pessoas crentes recebendo os dons espirituais, pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo. E pastor John Edström escreve livros sobre isso, sobre esse assunto. Vou mostrar a obra que ele escreveu. E esse avivamento, vamos dizer assim, começa a despertar o interesse das igrejas batistas suecas em Chicago, da primeira igreja batista sueca, dos pastores dali, e começam a se interessar por isso. Começa um fogo a acontecer. Porque, irmãos, quem já ouviu falar que a cidade de Chicago foi toda queimada? Em 1861, se não falha a memória, não é? Mas 30 anos depois, um outro fogo começou a arder em Chicago. Foi o fogo do Espírito Santo. E começou a despertar pastores a fazerem conferências. E começam a acontecer conferências em diferentes igrejas, principalmente na segunda igreja batista de Chicago. Em 1906 é confirmado isso, pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo, pastores sendo batizados com o Espírito Santo. Essas igrejas batistas suecas, elas não se tornam pentecostais,
porém ela tem dentro de si irmãos falando batizados no Espírito Santo, falando em línguas. Ou seja, o mover do Espírito Santo, é isso que precisamos entender. O mover do Espírito Santo não está preso a uma denominação, a um lugar, a uma igreja, irmãos. E está acontecendo. Não existe uma data com que se pontuar. Olha, o Espírito Santo, ele não tem uma data pré-determinada para operar a uma pessoa específica. Ele só vai operar na Assembleia de Deus. Não, irmãos. O Espírito Santo é livre. Ele sempre foi agir onde quer que haja um coração que busque e aberto a obra do Espírito Santo. A obra do Espírito Santo vai ocorrer. Porque diferentemente do que se está pensando, e aliás, a igreja, e aqui, irmãos, eu digo isso com temor e temor, a igreja, ela precisa, estamos na dispensação, na administração, não de Jesus Cristo, mas do Espírito Santo. Pastor Israel, você falou uma heresia? Não! Jesus disse: eu vou para o Pai e mandarei outro Consolador. Mas sabe o que ocorre? Parece estranho essa minha afirmação, irmãos. Sabe por quê? Porque a igreja está distanciada hoje. As Assembleias de Deus, perdoe-me a generalização, porque generalizar não é bom, mas a igreja, a igreja, ela está muito mais nominal. O que eu quero dizer com isso? Tem o nome de pentecostal, tem o nome de Pentecostes, mas ela não está sendo dirigida, não está sendo orientada pelo Espírito Santo. E nós precisamos deixar o Espírito Santo dirigir a igreja, porque este é o momento, esta é a época do Espírito Santo guiar a igreja. E eu disse aqui que eu não vim contar história de denominacional, eu vim falar do mover do Espírito Santo. E quando nós ouvimos fatos, ocorrências do passado, nós ficamos aí sentados, fazendo correlação, relacionando com o que nós vivemos, com o nosso tempo, como estamos. E então, o avivamento lá em Chicago, pode passar, tem vários pastores que eles têm essa inclinação, são até batizados com o Espírito Santo, batista sueco, pregador Pedro Soares, pode passar, dessa igreja aí, não me lembro o nome, era a igreja que ele pastoreava, de cabeça que não me lembro. Tem outro pregador, pode passar, Martin Carlson, não tenho a foto dele, também, tudo isso em Chicago, pode passar, a igreja dele. Pode passar agora o pastor John Magistrado. Esse é muito importante para nós. Aí pode passar a segunda igreja, antigamente, naquela época, pode passar. Esse é o livro que ele escreveu sobre o Espírito Santo, chamado Alegria no Espírito Santo, publicado em maio de 1906. Pode passar. Visitamos lá o templo atualmente. Já a igreja funciona em outro lugar, a segunda igreja funciona em outro local. Eu visitei onde funciona a igreja, a segunda igreja batista sueca, porque na década de 40 os batistas suecos nos Estados Unidos abandonaram o idioma sueco e passaram a fazer os cultos em inglês, então meio que se americanizaram.
E então a igreja tem continuidade, a segunda igreja, mas em outro endereço. Eu visitei uma igreja grande, tem um galpão. Lembra-se aquela igreja que tem um prédio ao lado para jovens e irmãs? Está lembrado, irmã Arilene? Então essa foi a segunda igreja. Não botei a foto aí como é hoje. Uma igreja grande, muito grande. Os padrões americanos lá. Essa aqui já não funciona mais hoje. Esse prédio hoje é uma escola de primeiro e segundo grau. Pode passar. Eu e minha esposa aí em frente aí à segunda igreja, onde funcionava a segunda igreja naquela época. Também a primeira igreja batista sueca, 1909. O pastor na época era, de 1907 a 1914, o pastor Thorsten Crafoord. Ele também era inclinado à área do batismo do Espírito Santo. Ok? Pode passar. Pastor Thorsten Crafoord. Esse pastor é o pastor da época que Gunaving é batizado com o Espírito Santo. Lá. Pode passar. Visitamos também lá. Aí à minha direita é o pastor Joel Reiter, que é americano, mas foi missionário no Brasil. Ele é da denominação batista sueca. Hoje não se chama Convenção Batista Sueca, é chamada de Convenção Converge, vamos dizer assim, portuguesando. E aqui à minha esquerda, o Dr. Gustavo, que é um professor de uma universidade Trinity em Chicago. Ok? Pode passar. Eu e minha esposa em frente a onde é o prédio que foi a igreja batista, primeira igreja batista sueca. Ela na década de 20, parece, foi vendida para uma igreja da denominação Igreja de Deus, parece. E essa igreja também já foi para outro lugar. E quando chegamos lá nessa época, estava à venda tem uma área grande do lado, tem espécie de estacionamento, estava sendo comprado para ser demolida e ali ia ser construído vários prédios. Ok? Bem, esse avivamento está acontecendo. Voltar com o Gunaving agora. Com o Gunaving, ele está querendo ir para a Índia, mas ele fala que ele está em crise, enfim, no sentido que não é essa a vontade de Deus, enfim. E ele conta com algumas irmãs que já eram batizadas do Espírito Santo, e fala para ele: olha, você só vai para uma missionária se for revestido de poder, tiver revestimento de poder. E ele ouve falar desse avivamento, ele está ouvindo falar, e aí ele conta que em novembro de 1909, ele resolve ir a uma conferência de edificação que não se chamava Conferência Pentecostal, mas muito provavelmente era uma conferência em que envolvia esses pastores de onde estranho e outros mais, irmãos já batizados do Espírito Santo. E ele conta que ele foi para Chicago, então, seguindo o conselho dessa irmã, buscar poder. E ele vai participar de uma conferência em Chicago, do dia 17 a 21 de novembro. E então acontece essa conferência, e ele está lá interessado no batismo com o Espírito Santo. Outros já eram batizados com o Espírito Santo, e vários irmãos ali já eram batizados com o Espírito Santo. Termina a conferência, mas outros irmãos resolvem ficar orando, e eles vão para a casa de uma família que já era batizada com o Espírito Santo, com a família Olof Melquist, a família Melquist, ali em Chicago. E eles terminam no domingo a conferência, onde foi na igreja lá em Chicago, mas na segunda-feira eles continuam orando, e na terça-feira
na madrugada, ele conta que na madrugada do dia 22 para 23, ele recebe o poder do Espírito Santo. Os irmãos estão orando muito, tipo uma vigília, irmão, de oração. Isso mesmo. E ele é batizado com o Espírito Santo. E ele volta para a igreja de Menômene, e ele fala sobre isso, mas os irmãos ali diz para ele que não dá, eles não aceitaram, aquela igreja não aceitou. Eu pretendo fazer um livro, depois da viagem, me entusiasmei, não sei quando, que é titulado O Outro Fogo em Chicago, em que eu vou falar de igrejas que se tornaram pentecostais a partir desse avivamento, e igrejas que foram quase pentecostais. Eu vou falar de pastores que saíram dos batistas, porque a denominação batista em si mesma não se tornou pentecostal. Então eu vou falar de pastores que se tornaram pentecostais, tá? E aqueles que quase, né? Na Bíblia tem vários quase que se converte, né? Teve um que falou para o Paulo: olha, quase você me, né? Então, a igreja de Menômene não aceitou. Ele fica sem direção, ele fica buscando. Ele desiste de ser missionário na Índia. Ele escreve uma carta, ele recebe uma carta da sua noiva, desfazendo o noivado. Gunavir está agora sem direção, sem saber para onde vai. Mas, irmãos, preste bem atenção. O que está ocorrendo em Chicago? Está ocorrendo o que, irmãos? Um avivamento nas igrejas batistas suecas, na missão Avenida Norte com o William Doran, ali em Chicago, uma cidade, hoje é a terceira maior cidade dos Estados Unidos. Chicago é o berço ali de Moody, né? Eu visitei a igreja de Moody, visitei o Instituto Moody, essa parte ali. Está havendo avivamento, irmãos. Então, acontece que o avivamento de Los Angeles, ele tem o seu apogeu de 1906, 1907, 1908. De 1909, ele começa a esfriar o avivamento de Azusa. Em 1907, um pastor chamado William Doran, não é sueco, ele é convidado, depois de bastante insistência de alguns irmãos que já estavam lá em Los Angeles. Ele liderava uma igreja chamada Missão da Avenida Norte. O William Doran é convidado a ir conhecer o avivamento de Los Angeles. Ele relutou aí, mas ele foi, passou alguns meses, ele foi vendo que algumas pessoas conhecidas dele estavam batizados no Espírito Santo. Ele disse: então eu quero isso para mim. E finalmente ele é batizado com o Espírito Santo. Em 1907 ele volta para Chicago. Todavia, mais adiante, por volta de 1911, início de 1912, ele volta para Los Angeles e ele se torna um pastor de Azusa. Porque o William Seymour, que era o líder com quem começou, resolve sair pelo país, dos Estados Unidos, ser pastor itinerante. Então a missão de Los Angeles fica sob a liderança de William Doran. Depois o William Doran volta, tem uma história aí interessante, mas deixa ela aí de lado, que houve uma eleição lá em Azusa, e quem ganhou foi o Doran, não mais o William Seymour para ser o líder, enfim. Mas o William Doran, ele se torna, irmãos,
o grande líder do avivamento pentecostal em todos os Estados Unidos. E a missão da Avenida Norte passa a ser o centro do avivamento pentecostal nos Estados Unidos. E isso é muito importante, e muito importante. É chave para entender o pentecostalismo. Tudo isso que eu estou falando para vocês, saiu um livro agora pela CPAD chamado Glossolalia, a história, a origem das Assembleias de Deus. Pastor José Gonçalves, ele conta tudo isso aqui, os irmãos. Trabalha soteriologia e pneumatologia pentecostal. Adquiram esse livro, principalmente os obreiros, pastores, para entender as nossas raízes, origens na nossa doutrina pentecostal. Ele conta, ele trabalha muito a partir dessas fontes, dessas informações que eu venho trazendo e colocando, tornando públicas no Brasil, desde 2010, 2011, até um pouco antes. O pastor José Gonçalves, ele aprofundou bastante nessas fontes. Então, irmãos, quando a gente está procurando direção de Deus, e está acontecendo avivamentos, e não somente ali em Chicago, mas em Indiana, em South Bend. Em South Bend, em Indiana, 2h30 de Chicago, eu estive lá, vou mostrar para os irmãos. Tem já famílias pentecostais. E um pastor de South Bend, em 1909, Gunavingre e ele se conheceram, enfim, chamado Ferdinand Saint-Degree. Ferdinand Saint-Degree era o já pentecostal, pregador pentecostal. Ferdinand convida Gunavingre para ir para South Bend, porque meu nome ele já não queria mais ele. E aí ele vai para lá, e ele então começa a dirigir aquela igreja. Saint-Degree, ele se ausenta. Por isso você encontra na história que ele diz que é o pastor de South Bend. Mas o que ocorre lá em South Bend? O que ocorre lá é que, como eu já falei, mostra aí a igreja de South Bend. Isso. Eu visitei lá a igreja que ficou na vida pastoreou. Em South Bend está havendo um avivamento pentecostal. Várias famílias batizadas do Espírito Santo. Em especial a família do irmão Olof Adolfo Udin. Nessa casa, dessa família, havia cultos de oração aos sábados, à noite. Vários cultos de oração. Até que isso ocorreu provavelmente entre julho a final de setembro de 1909. E então, num desses cultos de oração, na casa do irmão Olof Udin, o irmão Olof Udin era batizado do Espírito Santo, usado em profecia. Ele fala para Gunavingre, Deus fala para Gunavingre que ele seria missionário, e seria missionário num lugar chamado Pará. Eu não sabia que era Brasil. Pará. E no dia seguinte, eles então vão mostra aí, para a biblioteca pública da cidade e vai procurar onde ficava Pará. E aí pede ajuda do bibliotecário, volta aí aquela anterior, o irmão passou muito rápido. E eu, enquanto estive lá, eu perguntei à bibliotecária no setor só de obras antigas da biblioteca. Eu fui no mesmo local, não é mais a mesma, a construção é outra. Eu perguntei à bibliotecária se tinha algum mapa, algum atlas, alguma mapa de 1910, de 1911, 12, né? 11, 12 não podia ser, porque Gunavingre foi lá nessa biblioteca em 1910, nesse período de julho até final de setembro de 1910. Foi em 1909, mas é 1910. E acontece que ela falou para mim:
a bibliotecária: olha, não tem nenhum mapa aqui de 1905, 1906, 1907, 1908, 1909, nem 1910. Mas que ano tem? Tem 1904. Eu falei: bom, em 1904, edição 1904, muito provavelmente foi manuseado por irmão Walfield e irmão Gunaving. Então eu suponho que seja esse o mapa. E aí ela me ajudou a encontrar onde tem o mapa. Pode passar para a próxima tela. Aí eu fiz uma postagem na minha mídia, na Face, enfim, sobre esse momento aí. Encontrei Pará. Aparece no mapa Pará 2 vezes, o nome do estado, e Pará como sendo, entre parênteses, Belém, como sendo o nome da capital. Muito bem. E aí então, o que acontece, irmãos? Jesus usa um Walfield com mais profecia, dizendo que ele seria missionário, ele ia se casar com uma moça com sobrenome Strandberg, que de fato aconteceu. Mais adiante, ele conheceu na Suécia uma Frida Strandberg, e Daniel Berg, que se encontrara lá em Chicago em 1909, novembro de 1909, com o Gunaving, resolve também ir para South Bend, se juntar ao irmão Gunaving, porque lá já havia em South Bend pessoas batizadas com o Espírito Santo, e com aquele avivamento mais pessoas foram batizadas com o Espírito Santo. E Daniel Berg se resolve se juntar, e ele, frequentando em cultos na casa do Walfield, Deus fala que os dois seriam missionários, viriam com um povo muito simples, comida muito simples, estranha, enfim, idioma estranho. Deus usou até o Walfield no idioma português para mostrar confirmação. Bem, o navio de Daniel Berg disse: este é o caminho que eu tenho que seguir, essa é a direção de Deus para nós dois. Então eles deixam South Bend e vão então para Chicago e se juntam aos irmãos lá em Chicago, principalmente na missão Avenida Norte. Pode passar aí a foto do William Durham, que morreu em 1912, William Durham. E nessa igreja da missão Avenida Norte, pode passar, no dia 2 de outubro de 1910, eles são ordenados, os dois são ordenados. Pode passar a próxima tela aqui. Na agenda de Gunaving, em 1912, ele escreve que foi ordenado por William Durham, os dois, para serem missionários no Brasil, ok? Ordenados por William Durham, na missão da Avenida Norte, né? Essa missão, ela é muito importante, porque dali saíram muitos missionários. Luiz Franciscon, fundador da Igreja Congregação Cristã do Brasil, foi contemporâneo de Gunaving, foi também enviado por William Durham. Emily McPherson, fundadora da Igreja Quadrangular nos Estados Unidos e no Brasil, também vários líderes ali, irmãos. Então, ali era o centro do movimento pentecostal. Veja o que eu disse, não mais lá em Azusa, porque Azusa ficou muito conhecida, teve uma importância. Então a gente até faz uma comparação de uma loja. Azusa foi a vitrine do avivamento, mas a loja em si, onde teve direcionamento teológico, enfim, orientação, enfim, foi a missão da Avenida Norte. Eu visitei também o local, na rua Avenida Norte, lá em Chicago, da missão. Não existe mais, foi derrubado em 1920, foi para outro endereço. Então, no local da Avenida Norte é o estacionamento da Burger King, uma lanchonete. E até lanchamos na Burger King, porque no local foi onde estava a missão da Avenida Norte. Em 1920 foi para outro endereço, está em outro endereço. Hoje é uma igreja Nova Vida, uma igreja de latinos, mas pentecostal, ok? Vamos lá. Então, essa missão é muito importante para a teologia, principalmente para a soteriologia. Porque o avivamento de Azusa foi liderado por pessoas que se tornaram, pastores que se tornaram pentecostais. Pode passar a próxima tela? Nossa.
que eles eram da santidade, eram metodistas. Charles Fox Parham, William Seymour era da santidade. Eles estão de uma ala de um pentecostalismo que a gente chama da santidade. Por quê? Porque o movimento da holiness, ou da santidade, em inglês é holiness, eles acreditavam em 3 obras da graça, que havia 3 obras da graça. O crente deveria passar por 3 experiências. A primeira é a conversão, aí está na tela, é o novo nascimento. A segunda, a santificação, mas não como nós conhecemos na nossa teologia. A santificação na holiness era ensinada que o crente deveria buscar uma experiência definitiva. Um belo dia ele passaria por uma experiência espiritual profunda, que ele até choraria, que ele se tornaria santo uma vez para sempre. Isso mesmo. E aí, ele chamava de perfeição. Momento decisivo para o crente, então, ser apto a ser batizado com o Espírito Santo, com falar em línguas estranhas. Em outras palavras, no que diz respeito à soteriologia, a doutrina da salvação, eles criam na erradicação do pecado. Olha, isso é impossível. Alguém pode tirar o corpo do pecado, porque o corpo do pecado está ainda em nós. Nós somos perdoados, mas o corpo ainda está em nós. Charles Fox Parham, William Seymour eram pregadores da santidade, e eles acreditavam que as pessoas que estavam sendo batizadas do Espírito Santo é porque tinham passado essas 2 experiências anteriores: salvação, regeneração e santificação perfeita. Mas ocorre que lá mesmo em Azusa começaram a ser batizadas pessoas convertidas, mas não tinham passado, não eram da santidade, não eram metodistas. Então pessoas que o Espírito Santo estava batizando, e então essa doutrina da santificação começou a ficar em xeque. Ocorre que entra em cena então o William Durham, que teve um pezinho lá na Igreja Batista, reformado, ele era americano, ele não seguia a santidade, e então ele basicamente ensinava 2 obras da graça. Ele ensinava o seguinte, que sim, o crente precisa estar apto para ser batizado com o Espírito Santo, tem que ser um crente convertido, passado pelo novo nascimento. Porém, a santificação, Cristo já nos garantiu diante do Pai, ou seja, uma santificação posicional. Melhor, para os irmãos entenderem, a obra expiatória, a obra que Jesus realizou na cruz do Calvário, é suficiente para nos colocar diante de Deus como santos. Ou seja, diante do Senhor, nós não somos pecadores por causa de Jesus, por causa da justiça de Jesus. Ele é nosso substituto. Quando Deus olha para nós, de lá de cima para baixo, Ele não vê Israel, Ele não vê Marcelo, Ele vê Jesus. É a obra do Senhor. Então, diante de Deus, nós somos santos. É a santificação posicional. Mas existe a santificação progressiva. O que é isto? O crente deve, durante a sua vida cristã, buscar viver a santificação. Amém? Amém. E independente então de ter essa santificação perfeita, porque ela não existe, porque a obra da santificação é diferente,
Doran cria que o crente, ele bastava ter um novo nascimento, ser regenerado para ser batizado no Espírito Santo com falar em línguas. Então, esses, como William Doran e outros, eles acreditavam não na erradicação do pecado, mas sim na supressão do pecado. Já é um movimento chamado movimento de vida superior. Sabe o que aconteceu então? O movimento pentecostal, as igrejas que eram pentecostais nos Estados Unidos, uma ala ficou com William Seymour, com Charles Fox Parr, e outra ala, principalmente as Assembleias de Deus Americanas, o navio da Danielberg, seguiram o entendimento de William Doran, de que a santificação, ela é dupla. Diante de Deus nós somos colocados como santos, mas aqui na nossa vida cristã, na igreja, na nossa vida terrena, nós devemos praticar a santidade, a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ok, irmãos? Veja como foi um divisor de águas a missão do Menino da Norte e William Doran. Então pode passar. No dia 2 de outubro de 1910, o navio da Danielberg foram comissionados, receberam. Eles receberam oferta de várias igrejas, de pastores que se tornaram pentecostais, principalmente B.M. Johnson e outros mais. Visitei essas igrejas e finalmente eles viajaram para o Brasil, pode passar, e chegaram aqui no dia 19 de novembro de 1910, ok? No Pará. E aí essa é uma foto um pouco antes de viajarem, uma foto bastante conhecida, mas ela foi tirada lá nos Estados Unidos. Pode passar. Chegaram no dia 19. Pode passar a próxima foto para os irmãos entenderem. E então eles chegam no Brasil, e eles vieram para o Brasil fundar as Assembleias de Deus. Sim ou não? Não. Sim ou não? Então ficou dividido a história. Não. O que então Gunaving e Danielberg vieram fazer no Brasil? Missão. Fui fazer missão. Errado. Vamos lá. Vamos lá. O que eu posso dar? Passou perto. Deixa eu explicar para os irmãos. O protestantismo no Brasil se divide em 3. Primeiro, é o protestantismo de colonização. Começa lá em 1546 com os franceses huguenotes na ilha Velha-Gallon, ok? Depois lá com os holandeses no Nordeste. Depois nós temos o protestantismo de imigração. Que é isto? Imigrantes batistas lá da Letônia, Rússia, alemães, enfim, vem do sul, e eles dão continuidade à igreja que eles tinham lá, mas na igreja eles só falam o idioma deles, não falam português. Então nós chamamos de protestantismo de imigrantes, de imigração. E o outro protestantismo é o protestantismo de missão. Que é isto? Denominações na Europa e nos Estados Unidos resolvem enviar missionários para o Brasil para dar continuidade, para abrir filial, vamos falar bem no termo que vocês conheçam, filial dessas denominações no Brasil, começando com os luteranos. Na história é dito que os metodistas foram os primeiros, depois veio os presbiterianos, batistas, enfim, congregacional antes desses. Então vem e abre. Então esse é o protestantismo de missão. Gravaram aí? Olha que algo importante. Isso é importante. Pode falar, Paulo. Essa foto aí tira o estigma de ter na Assembleia de Deus que a brasileira. Eu vou falar sobre isso também. Muito bem. Não, tranquilo. Muito bom. Lembrar, né? Me lembrou, me ajudou. Muito bem. Então, Gunaving e Danielberg, eles não são de nenhum desses 3 tipos de protestantismo. O que então pastor Israel, Gunaving e Danielberg
vieram fazer no Brasil? Eles vieram pregar o batismo no Espírito Santo com falar em outras línguas para os brasileiros, em especial para a Igreja Batista no Pará, para os crentes batistas, para os brasileiros. Mas pastor Israel, eles não vieram pregar o Evangelho, eles não vieram evangelizar. Sim, vejam bem, aí que está o X da história. A questão é que Cunavimbre o tempo todo, Daniel Berg em especial, todos os missionários da década de 20, 30, 40, pentecostais, eles criam que éramos até taxados de termos apenas uma doutrina e não temos que ensinarmos outra doutrina. Mas por que somente falavam do batismo com o Espírito Santo? Somente falava sobre os dons espirituais? Porque nós lemos, Jesus disse: mas recebereis a virtude do Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas. Esses irmãos, Cunavimbre cria que o crente batizado com o Espírito Santo, ele tem poder para pregar com poder, para evangelizar com poder, para orar pelos enfermos com poder, para expulsar os demônios com poder, para fazer a obra. E foi isso que aconteceu. As Assembleias de Deus na década de 20, na década de 30, na década de 40, não estou dizendo que não agora, mas aquele ímpeto, aquele impulso inicial aconteceu por causa da pregação do batismo no Espírito Santo. Nós estamos com a nossa cabeça muito formada, moldada, com abertura de igreja, com abertura de denominação. Não foi isso. Cunavimbre e Daniel Berg, eles não vieram fundar nenhuma igreja no Brasil. Sabiam disso? Eles vieram pregar. Então Cunavimbre e Daniel Berg está daí no Purão, na Igreja Batista, a primeira Igreja Batista de Belém do Pará, e junto com os irmãos reunindo oração, e Cunavimbre conta no Diário do Pioneiro: olha, eu nunca omiti o que eu sou batizado do Espírito Santo, nós nunca omitimos, nós sempre falamos. E alguns creram. A irmã Celina Albuquerque foi curada mediante a oração de Cunavimbre, e aqueles irmãos começaram a crer, buscar também o batismo com o Espírito Santo, até que a irmã Celina Albuquerque, juntamente com a Maria Jesus de Nazaré, numa quinta-feira à noite, início de madrugada, em oração, as duas orando, e Marcelina começa a falar em línguas e é batizada com o Espírito Santo. E esta informação corre entre os irmãos na Igreja Batista: olha, a Celina está falando em língua igual os missionários estrangeiros aí, enfim, e começaram a divulgar essa informação. Marcelina não foi a primeira pessoa brasileira a ser batizada com o Espírito Santo. Antes de Cunavimbre e Daniel Berg, antes de Luiz Franciscon chegar aqui, Luiz Franciscon, que fundou a Igreja de Congregação Cristã, chegou um pouco antes, no mesmo ano de 1910, mesmo ano que Cunavimbre e Daniel Berg chegaram no Brasil. Não foi com eles. Antes, 1908, Pedro Glauco, 1909, Paulo Malaquias, Carlos Andemano e outros mais no sul foram batizados com o Espírito Santo. Isso está no meu livro História do Movimento Pentecostal no Brasil. Antes dessas igrejas, houve ocorrências de pessoas falando em línguas, sendo batizados do Espírito Santo, irmãos. Por que isso? Mas eu achava que o Espírito Santo só chegou no Brasil quando o Cunavimbre e Daniel Berg chegou. Não, irmão, o Espírito Santo está antes. Desde que em Jerusalém o Espírito Santo está sendo derramado, irmãos. Uma coisa é o acontecimento, outra coisa é o registro. O registro se perde. Então os pesquisadores descobrem registros, descobrem memória. Memória é registro. No melodia você encontra uma informação registrada, um dado, uma informação, né? Principalmente constituições antigas ou pessoas antigas.
Muito bem, o batismo do Espírito Santo da irmã Celina Albuquerque precipita o início, eles saem, somos excluídos, e então no dia 18 de junho começa as Assembleias de Deus 1911, na casa da irmã Celina Albuquerque. Pode passar, irmã Celina Albuquerque, começa a Assembleia de Deus com missão da fé apostólica. Tá? Por volta de 1914, lá nos Estados Unidos, surgiu vários pastores e igrejas que eram pentecostais, mas não podiam ficar nas suas denominações. Eram presbiterianos, batistas, mas agora essas igrejas não se tornaram pentecostais, mas eles sim. Então eles saíram, se juntaram e fizeram o concílio da Assembleia de Deus em inglês, em Ohio, em 1914, em abril de 1914. E tinha um pastor lá que tinha uma igreja chamada Assembleia of God. Então, provavelmente, o nome do concílio passou a ser Assembleia de Deus. Só que nos Estados Unidos, as igrejas eram conhecidas como da missão da fé apostólica. Por quê? Porque eles criam nos tempos dos apóstolos, Atos dos Apóstolos, principalmente o capítulo 2, e era chamado conhecido como fé pentecostal, enfim, e começou então aqui no Brasil com a missão da fé apostólica, mesmo movimento lá de Charles Fox Parra, enfim, que era um movimento mais conhecido lá nos Estados Unidos. Mas em 1914, 1915 mais ou menos, aqui no Brasil começaram então os irmãos com Bonavinga a se chamar Assembleia de Deus também, até que em 1918 a igreja fez o estatuto Sociedade Evangélica Assembleia de Deus. Foi registrado por causa do primeiro Código Civil brasileiro, tiveram que fazer o estatuto, aí registraram o nome, colocaram o nome que eles já usavam, que era a Assembleia de Deus. Ok? Pode passar. Ok? Aqui parte dos fundadores, dos 18 pessoas que saíram da Igreja Batista, que ainda viviam em 1954, da irmã Celina Albuquerque de branco, Maria de Jesus Nazaré do lado dela, de vestido estampado aqui na minha direita. Ela foi a fundadora das Assembleias de Deus de Ceará, irmã Maria de Jesus Nazaré. Pode passar. Aí a foto do primeiro templo, ok? Ali, quando foi registrado, em 4 de janeiro de 1918, foi registrada como Sociedade Evangélica Assembleia de Deus. Bem, a partir daí, a missão da fé apostólica, depois a Assembleia de Deus, começa a crescer na cidade de Belém, nas ilhas de Marajó, com o trabalho de Daniel Beck e outros, e começa então em 1914 Ceará, com a nome de Maria de Jesus de Nazaré, e começa aí indo pelo Nordeste, também pelo Norte, Amazonas. Naquela época esses estados como Amapá, Rondônia, enfim, eram territórios, mas começa também o trabalho e começa a vir missionários da missão sueca. Levi Petros manda missionários para cá e começa o Nordeste, o Norte, e começa então as Assembleias de Deus. Aí tem o mapa da expansão, pode passar, o mapa da expansão das Assembleias de Deus, e esse mapa está no dicionário do movimento pentecostal. Até que até 1920, no início da década de 20, não existiam as Assembleias de Deus na parte sul. Naquela época, o Brasil a divisão do Brasil eram duas: norte, tudo para cima era norte, tudo para baixo era o sul. Não existia essa divisão hoje, que tem centro-oeste, sudeste, sul. Muito bem, aí nós vamos entrar, pode passar, na Assembleia de Deus no estado do Rio de Janeiro, década de 20. Bonaventura faz uma primeira visita aqui para espiar a terra, porque aqui era a capital federal, Rio de Janeiro, e tinha vários irmãos que vieram do Belém do Pará, eram funcionários públicos, outros visitantes, tinham parentes aqui. Eles, no bairro de São Cristóvão, na casa da família Eduardo e Florinda Brito, eles começaram a fazer cultos, e começaram a se reunir, enfim,
E Gunavim veio então do norte, querendo parar visitá-los. Veio em 20, depois veio em 23, pode passar. Aqui é a agenda de Gunavim de 1920, quando ele anota ali no dia 24 a compra da passagem para vir para o sul e vir ao Rio de Janeiro, e ele registra que Frida profetizou para ele: a seara está madura, estou contigo, diz o Senhor, sou eu quem te envio. E aí, pode passar? Tudo bem? Arma Florinda, em cuja casa foram realizados os primeiros cultos no Rio de Janeiro, 1923 e 24. Muito bem. Pode passar? Ali é um mapa antigo de São Cristóvão. Para quem não sabia, São Cristóvão tinha praia, tudo foi aterrado, é o porto, enfim, tá? O Rio de Janeiro tem 17 praias extintas. Gunavim fez batismo ali na praia de São Cristóvão, depois no Caju, enfim, tá? O mar ia até lá dentro, ok? Então, ele ia seu barco de São Cristóvão. Em 24, os irmãos aqui, eles resolvem iniciar as Assembleias de Deus com um pastor interino chamado Heráclito de Menezes. Eles escrevem para Gunavim que Deus estava direcionando ele a deixar o norte e vir para a capital e começar o trabalho no Rio de Janeiro. Essa foto aí pode passar, é a foto pouco antes dele, pode passar, pouco antes dele visitar, de se mudar de Rio para o Rio de Janeiro de vez. Só tinha 2 filhos, irmão Ivan e Rubem, e no dia, em abril, ele vem para o Rio de Janeiro, se junta a esses irmãos. Em 22 de junho de 1924, ele formaliza, oficializa a fundação das Assembleias de Deus de São Cristóvão, né? Assembleia de Deus do Rio de Janeiro. E tem mais uma foto aí, do campo de São Cristóvão, 1922, pode passar, ó, depois vamos ver como era, ok? A praia, enfim, o porto. Hoje está tudo muito para frente, ok? E aí começam as Assembleias de Deus, e nós vamos comemorar no ano que vem o centenário, 100 anos desse início. Pode passar, nós estamos caminhando para o final. Começou na Rua Escobar, primeiro templo, 57, São Cristóvão. Depois foi para a Rua Figueira de Melo, 363, que ficou até 1933. E essa foto ainda é uma foto que Gunavim e Frida estão no Rio de Janeiro ainda, pastoreando. Aquele carro que está em frente é carro de Gunavim, que carro, tá, irmãos? Vamos tirar um pouco essa história romantizada, que Gunavim e Daniel Berg viviam pela fé. Não, irmãos, eles tinham sustento. Inicialmente, Gunavim e Daniel Berg recebiam sustento daqueles irmãos batistas suecos que se tornaram pentecostais daquelas igrejas. Depois eles passaram a ser missionários oficializados da Suécia, da igreja de Filadélfia, e outros missionários recebiam-se sustento. Ocorre, irmãos, é que eles não recebiam grandes salários, evidentemente, mas recebiam sustento, só que dinheiro de fora. Você tem que analisar que na Europa você tem a Segunda Guerra Mundial, a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, enfim, outras dificuldades para o dinheiro chegar aqui. Então, realmente, eles não tinham aquele salário, mas eles recebiam ajuda, sustento, sim, de fora. Muito bem. Onde pode passar? Aí um batismo, o Gunavim está lá batizando numa praia, esse no caso foi na praia do Caju, batizando. Vamos lá? Pode passar? E ali, então, irmãos, essa é a mais antiga foto de obreiros, evangelistas, pastores da igreja do Rio de Janeiro, da primeira escola bíblica, que aconteceu em São Cristóvão, né? E então a igreja, a partir de 2024, Deus salva. Na verdade, não há salvações, batismo com o Espírito Santo, mas acontece algo muito específico. Gunavim, eu estava até mostrando para a minha esposa que eu estou fazendo o encarte. A Bíblia vai ter a Bíblia comemorativa do centenário, publicada pela CTAD, e eu estou sendo responsável de fazer um encarte histórico. E eu tenho um mapa me aprofundando. O que acontece, irmãos? Gunavim tomou conhecimento que aqui no Rio de Janeiro
no estado do Rio de Janeiro, havia um movimento chamado Irmãos Unidos. Alguém já ouviu falar aí? Ou Irmão da Artistas, ou Irmão de Plymouth. É evangélico, vem lá da Europa, do movimento petista. Pessoas crentes, mas não eram batizados do Espírito Santo. Então, quando havia em 20, 23, tomou conhecimento desses irmãos. Em 24, um irmão chamado Silvério de Almeida Campos, ele que era dos Irmãos Unidos, ele se juntou à Assembleia de Deus de São Cristóvão, e então quando havia irmão e o pastor Clima Bueno Asa, ele se juntou a esses irmãos e saiu com esse irmão Silvério Campos. E Silvério Campos era corretor de imóveis, tinha muitos amigos pela essa região que é hoje o Centro-Sul, que é subindo para o Japeri, Paracambi, Jaceroba. Nomes tem todos nomes antigos, tá? Era Sertão, São Pedro, tá? Era Vassouras, hoje é Miguel Pereira, Tegapati, Mendes, e em toda essa região tinha várias igrejas com 60, 70 irmãos, que eram Irmãos Unidos. Os dirigentes dessas igrejas, com a pregação do batismo do Espírito Santo de Gunavinho, desses pastores, se tornaram pentecostais, e eles se tornaram os primeiros pastores obreiros. E na capital estava lá Paulo Leiro Macalão, que enfatizou o evangelismo no subúrbio, seguindo a central do Brasil. Mas Gunavinho viu uma verdadeira árvore no Rio de Janeiro, a partir da capital, como se fosse uma árvore, a malha ferroviária da central do Brasil e de uma linha ferroviária extinta chamada Estrada de Ferro Rio Douro. E acontece que Gunavinho e outros pregadores, eles começam a transformar essas igrejas em pentecostais, e daí surgem os primeiros pastores, Silvério Campos e outro, Manuel José dos Santos, Manuel Pereira Leite. Esses homens que fundam Belfor Roxo, a Assembleia de Deus Belfor Roxo, depois vem Duque de Caxias, depois São João de Meriti. Vocês sabem que era de Duque de Caxias, tá? Eu pesquiso tudo, quando é que surge o município, para vocês entenderem. Lá em 1920, muitos lugares desses eram distritos. Duque de Caxias era distrito, São João de Meriti era distrito de Duque de Caxias, como Nilópolis era distrito de Nova Iguaçu. Nova Iguaçu era muito grande, lá atrás era Seis Maria, depois virou freguesia, foi se dividindo, e em 1920 esses lugares tinham todos nomes diferentes, e esses homens que começaram a pregar, e o avivamento se despertar e a crescer, a Assembleia de Deus, pelo lado lá da região de Niterói, São Gonçalo, interior, Rio Bonito, Chico Jardim. Deus levanta um casal chamado João Evangelista e Deolinda, e vai em 1928 e prega o movimento pentecostal, e surge obreiros como Moisés Soares da Fonseca, e começa o evangelho em Cachoeira, Macacu, Friburgo, e através desse trabalho desses Irmãos Unidos lá de cá, começa os trabalhos em Petrópolis, Teresópolis, e vindo lá o caminho Petrá, vem lá pelo Espírito Santo, e começa também em Itaperuna e aquela região, e essas igrejas começam a se espalhar. E o movimento também aqui vem assim de Madureira, com Paulo Leiro Macalão, ele envia obreiros para a região dos lagos, e começa as Assembleias de Deus nessa região. Eu estou falando da primeira primeira parte de 20, início de 30. Então começa o crescimento, a expansão das Assembleias de Deus do Rio de Janeiro. Então você reconhece alguns nomes ali? Vamos lá. Ivarinho, primeiro, o filho mais velho de Gunavinho. 2, irmã Cristina Campos, esposa do Silvério Campos. Foi quando Silvério veio para a igreja Assembleia de Deus, ela foi batizada do Espírito Santo. 3, é filha do casal. 4, irmão Silvério Campos, a bisneta dela congrega na igreja em Belfor Roxo, irmã Lucimar. 5, irmã Frida. 6, Gunavinho. 7,
Arquias Oliveira, que fundou as Assembleias de Deus na região dos Lagos, Macaé, e também na região sul, Paraty, enfim. Silvio Brito, irmão da Zélia Brito, que é evangelista. Nesta escola bíblica ele foi ordenado evangelista. 9, Paulo Leira Macalão, 25 anos de idade. Vamos lá. 10, irmã Deolinda. E 11, irmão João Evangelista. Nesta escola bíblica, 3 pessoas foram ordenadas, ordenação, evangelista. Irmão Silvio Brito, como já falei, e foram ordenados. E João Evangelista, que também tinha o sobrenome de evangelista, e a sua esposa também foi ordenada evangelista. Ué, por que hoje não ordena a mulher evangelista? 12, não sei. 13, 14, não sei. 15, Manuel Pereira Leite. 16 ainda não sei. 17 também. 18, irmã Zélia Brito, não era nem namorada ali do Paulo Macalão. 19 eu não sei. 20, irmã Emília Costa, foi ordenada diaconisa, a primeira diaconisa, ordenada em 1925 pelo missionário Bonaventure. 21, Moisés Soares da Fonseca, já era obreiro, auxiliar de João Evangelista, que veio a ser o grande pastor de Niterói, São Gonçalo, por muitos anos. 22 não me lembro. 23 também. 24 não sei. 25 é o Rubem Finger, o segundo filho do casal Finger. E 26 também não sei. Muito bem. Então, essa é a primeira geração, uma amostra da primeira geração de, como foi falado, costume, né? Vamos lá. Pode passar a última tela para a gente encerrar, pastor Beto. O apóstolo Paulo, no final de Atos dos Apóstolos, está registrado que ele estava em Roma, estava em prisão domiciliar, e ele chama os anciãos, os líderes judeus, enfim, porque ele tinha como estratégia sempre que ele chegava, ele falava aos seus irmãos judeus. E ele chama aquele povo, ele faz uma reunião e fala da missão dele ali, que ele veio pregar, que ele também era pregador aos gentios. E está lá, você vê que não há uma aceitação, e aquelas pessoas não concordam, enfim, judeus, enfim. Está em Atos capítulo 28, o último capítulo de Atos dos Apóstolos. Mas no versículo 28 está escrito assim: as palavras do apóstolo Paulo para aqueles irmãos: seja-vos pois notório que esta salvação de Deus é enviada aos gentios, e eles ouvirão. O que o apóstolo Paulo estava fazendo? Ele estava profetizando. Não importa, seja feito ou não por vocês, essa obra será realizada, e os gentios vão ouvir. Os séculos foram se passando, o tempo de Paulo foi se passando. Primeira era cristã, segunda era cristã, segundo e terceiro, os séculos foram se passando, e a igreja e os mensageiros pregadores foram com o poder do Espírito Santo pregando, e nós fomos alcançados, e nós estamos aqui, eu e você. O que nós estamos fazendo? Estamos escrevendo essa história, estamos realizando esse trabalho, nós fazemos parte disso, nós estamos inseridos nessa parte, irmãos. Por isso nós precisamos saber, entender que missão, que trabalho, que obra é essa que nós estamos inseridos, que estamos realizando. Nós não somos sem história, nós temos história. Quando nós nascemos, quando nós chegamos ao Evangelho, já havia um trabalho realizado, mas o bastão está em nossas mãos para nós realizarmos. Então, irmãos, que o Senhor possa, por intermédio dessa história do mover do Espírito Santo,
despertar, animar, incentivar a nós darmos continuidade a esse trabalho e que nós fomos alcançados pelo Senhor. Amém? Glória a Deus. Essa é a história da Assembleia de Deus em síntese para vocês. Amém? Muito obrigado pela paciência em nos ouvir. Eu sei que em dado momento tem informações aqui, não é uma palestra para vocês ficarem uma manhã de avivamento, como nós falamos, mas se eu fosse você, eu dava muita glória a Deus, porque foi pelo trabalho desses irmãos e irmãs que eu e você estamos aqui e nós fomos alcançados pelo Senhor. Aleluia, porque a luz de Deus brilha em nossa sociedade. A única razão, o único área em que vale a pena nesse país é a obra do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor os abençoe. Muito obrigado, irmãos. Muito obrigado, pastor Albérico, por esta oportunidade. Retorno aqui o microfone.